Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do TJCC no Ar, o podcast do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Eu sou Viviane Gabriela, movimentadora, realizadora do projeto Cereja, especialista em micropigmentação em pacientes oncológicos. Hoje, o tema do nosso podcast é qualidade de vida das mulheres sobreviventes do câncer de mama e menopausa como foco da equipe multiprofissional. Estou aqui com essas mulheres maravilhosas para dividir a mesa. Obrigada por estarem aqui conosco e vou pedir para que cada uma de vocês se apresente. Eu sou Simone Elias, eu sou mastologista, sou professora orientadora da pós-graduação na Unifesp e também do Conselho Científico da ONG Américas Amigas. Eu sou Roberta Luz, sou fisioterapeuta e acupunturista, desenvolvo trabalhos na saúde da mulher há mais de 10 anos e também atualmente a gente escreveu um livro, eu e a Carmen, Movimentando Ti na Oncologia, um livro de acupuntura em práticas integrativas. Bom, olá, muito obrigada pelo convite. Eu sou Patrícia Teixeira, eu sou empresária no setor de tecnologia e eu sou uma sobrevivente de câncer de mama. Pati, conta pra gente um pouquinho da sua jornada com o câncer de mama. Conto sim. Na verdade, a minha história com o câncer ela é bastante antiga. Minha mãe, eu sou de uma família que vem do câncer, com um histórico de câncer de mama bastante presente. Minha mãe teve câncer de mama aos 37 anos, faleceu aos 39, já faz mais de 40 anos. A minha tia, irmã da minha mãe, também teve câncer de mama e eu descobri recentemente muitos outros casos da minha família. Então, do meu lado, a gente sempre teve, eu digo a gente porque quando eu era mais jovem o meu pai tinha essa preocupação, então sempre teve uma preocupação muito grande em identificar precocemente qualquer presença de tumor do ponto de vista da mama. Então eu sempre fiz os exames de rotina com uma certa frequência, no mínimo anualmente, e em 2021 eu acabei descobrindo esse tumor que ainda era muito pequeno, mas que era um tumor maligno, era um câncer. Felizmente, ele foi identificado ainda muito no início, e aí eu fiz a cirurgia de retirada desse tumor, que era, novamente, pequeno, então não precisou retirar toda a mama, que a gente chama de mastectomia, eu tirei somente o tumor e uma área de segurança, mas foi necessário seguir todo o protocolo, então eu acabei fazendo quimioterapia, radioterapia, fiz o protocolo completo, o processo foi, como todo processo de câncer, né, ainda mais no meu caso que eu tive o histórico, tinha da minha mãe, né? Ele é bastante doloroso, mas eu entendo que quando assessorado por profissionais competentes, por rede de apoio da família, de amigos, isso faz toda a diferença, você acaba saindo do outro lado. E do que você passou, o que te trouxe mais consequências, né? Como afetou a sua qualidade de vida? Então, o tratamento em si já traz uma série de consequências, né? Ele traz a quimioterapia, que todo mundo é tão temida, né? Ela traz efeitos colaterais. Então, ela traz, embora eu não tenha tido enjoo, que é o que todo mundo comenta muito, eu tive fadiga, dores no corpo, alteração de apetite e do paladar, né? Eu falava, nossa, será que eu vou emagrecer? Na verdade, o apetite mudou, mas o paladar também, eu passei a gostar de coisas que eu nunca, até então, gostava, né? Consumia. E a tão conhecida queda de cabelo, né? Tudo cai. Esses foram os efeitos mais presentes durante o tratamento, né? Infelizmente, esses efeitos colaterais, eles afetaram diretamente a minha qualidade de vida, né? Em especial a fadiga e as dores no corpo. Foram os que mais, durante o tratamento, me afetaram. E foram os efeitos do tratamento que trouxeram uma menopausa aguda para você? Foram, na verdade, pós-tratamento eu tive alguns efeitos, vamos lá, vamos separar, né? Eu vou tentar separar para ver se eu deixo clara a minha resposta. Durante o tratamento, os efeitos colaterais da químio foram os que eu citei. Pós-tratamento, vieram os efeitos como menopausa. Então,
Pós-tratamento eu tive uma menopausa aguda, que foi o que você citou agora, e aí isso afetou completamente o meu dia a dia. Então, o fogacho, que é um calor que vem de onde você não imagina, né? Você pode estar dentro de um freezer que você tem esse calor. A secura vaginal, a falta de libido, então a irritabilidade, então tudo isso afeta diretamente não só a sua vida, como a vida daqueles que estão ao seu redor. Então as pessoas que convivem comigo falam, meu Deus, que falta que irritabilidade é essa? Nossa, você está suando tanto, o que está acontecendo? Eu estou com calor, mas é um calor que você não sabe de onde vem. Então, todos esses sintomas da menopausa, que foi uma menopausa aguda, pós-tratamento, eles afetaram diretamente o meu dia a dia e a minha vida pós-tratamento. Simone, aproveitando esse gancho, né, conta pra gente desses efeitos do tratamento, como manejar os sintomas da paciente? Como na situação da Patrícia, né, essa menopausa aguda acaba sendo bem mais difícil de administrar, porque a paciente, de repente, ela faz o primeiro ciclo de quimioterapia e entra na menopausa sem ser aquele processo de menopausa natural que normalmente pode levar de 1 a 2 anos. Então, tudo vem com mais intensidade. Uma coisa que as pacientes reclamam muito são as ondas de calor, que são os fogachos, e que normalmente, quando você tem uma mulher que não tem um problema oncológico hormônio dependente, você vai manejar isso com reposição hormonal, que é o estrogênio. Mas no caso do câncer de mama, a gente não pode fazer. Então, a gente tem outros recursos, né? Então, tem terapias, por exemplo, da linha dos antidepressivos, que você até usa numa dose que nem é antidepressiva, na dose um pouco menor, mas que consegue fazer um bom manejo do fogacho, porque o fogacho também atrapalha o sono. Então, aquela paciente que dormiu mal, acordou várias vezes à noite, suou, cobriu, descobriu, e no dia seguinte, 3, 4 horas da tarde, ela não tem mais energia para nada. Isso traz uma irritabilidade, também um combo, né? Então é aquela pessoa que se irrita com tudo, perde paciência, não consegue se concentrar, também efeito do fogacho, desse sono. E aí, para completar, para coroar tudo isso, essa questão da libido, né? A pessoa cansada também não vai ter libido, e do ressecamento vaginal. Então, imaginar o efeito disso numa mulher jovem, ou numa mulher que tem um parceiro, que tem uma vida sexoativa, que trabalha, então todo o rendimento dela como pessoa, como mulher, como profissional, cai bastante. Então, tem essa possibilidade de terapia medicamentosa, por exemplo, a família do antidepressivo, nesses sintomas de fogacho, que consequentemente vai melhorar e vai melhorar o sono, mas também eu gosto muito de fitoterápico para ajudar no sono. Da questão do ressecamento vaginal, trazem aí também desdobramentos com relação à parte urinária, então queixa de infecção urinária, polaciúria, fazer xixi toda hora de pouquinho, que também atrapalha a vida da gente. Então, a gente pode usar cremes vaginais, já está liberado o creme vaginal com estrogênio, tem vários trabalhos científicos dando segurança para isso. Então, assim, existem várias maneiras de manejar esses sintomas e melhorar muito a qualidade de vida da paciente, que passou por todo aquele turbilhão do tratamento e depois ela fica meio esquecida, porque o tratamento do câncer já foi. Só que ela fica sozinha administrando essas sequelas e, infelizmente, muitos profissionais não usam ou não conhecem esses recursos que podem ajudar demais nesse processo pós-tratamento. Mas é que é tão ou mais importante quanto, porque a mulher vai viver muitos anos ainda sofrendo esses efeitos do tratamento. Legal. Rô, conta pra gente como as práticas integrativas podem ajudar na qualidade de vida dessa paciente. Então, puxando nesse assunto todo que a gente já levantou, todos esses sintomas que as pacientes apresentam podem ser tratados com as práticas integrativas. Meditação, acupuntura, vai tratar calores, cansaço, fadiga, a insônia. A secura vaginal, não. Mas as meninas me atrapalharam ali fora, tá? Desculpa. E aí, o que acontece? A gente consegue auxiliar essas mulheres durante todo o processo do tratamento, fazendo técnicas com agulhas ou sem, mas conseguindo minimizar, sim, às vezes pedindo para essas pacientes fazerem um escalda-pés, por exemplo. Pode ser um recurso extremamente simples
que vai trazer um bem-estar para essa mulher e que no final ela vai ficar mais tranquila, vai estimular pontos de acupuntura na região do pé, vai ajudar a carregar a essência dela, que a gente fala, que é trazer a energia do rim que está tão desgastada durante o tratamento oncológico. Paty, conta pra gente, no seu caso, você usou das práticas integrativas, funcionou, como é que foi? No meu caso foi bastante interessante, porque, e aqui eu gostaria de trazer alguns pontos, né? O primeiro deles, quando você tem um câncer, é que nem técnico de futebol, não sei se vocês acompanham, mas assim, vamos falar da seleção brasileira. Todo mundo acha que entende de futebol, que é dar pitaco. Então, quando você descobre um câncer, a doença, todo mundo tem um remédio, um chá, mas é natural, mas não sei o quê. Então, eu tomei uma decisão, quando eu comecei o tratamento, de não consumir nenhum tipo, ainda que seja natural, de nenhum tipo de medicamento, de chá, de nada que não fosse prescrito pelo médico. Pelo meu médico, pelos meus médicos que me acompanharam durante o tratamento e pós-tratamento. Então, era assim, posso tomar isso? Eu mandava mensagem para a médica, para o mastologista. Olha, posso tomar isso? Olha, me indicaram esse tratamento. E aí ela entrou com essa sugestão de medicina, de outras alternativas de tratamento. E aí sim, eu optei por fisioterapia, por acupuntura, mexer o corpo, porque todo mundo fala na questão do exercício físico. Eu confesso que eu sou zero de adepta ao exercício físico, mas eu juro que eu tento me mexer mais do que eu me mexi minha vida inteira. Então, para quem nunca fez é alguma coisa, mas está longe de ser o ideal. Esse é onde eu não saí ainda do meio termo. Mas sim, eu adotei e eu posso dizer que isso faz a diferença. Então, quando a Rô comenta, olha, escalda-pés, olha, acupuntura, fisioterapia, eu acho que vale muito a pena. E aí uma ressalva, quando eu comentei com algumas pessoas, eu estou fazendo acupuntura, fisioterapia, etc. Eu conheço um acupunturista que faz isso, uma fisioterapeuta que faz aquilo. Então, fica aqui um recado, não é qualquer acupuntura, não é qualquer fisioterapia, é uma fisioterapia oncológica, é uma acupuntura oncológica, não adianta botar uma bolinha atrás da sua orelha e achar que isso vai resolver. Então existem profissionais especializados nesta questão, nesta área da oncologia. Então sim, funciona, eu usei, minha vida é outra, faz 3 anos que eu estou neste processo de sobrevivência, mas é importante que que você seja atendido, que você busque por profissionais que sejam especializados. Me ajudou muito. E sempre recomendado pelo médico, né? Sempre. Simone, como a maioria dos médicos tratam esses sintomas, do tratamento, menopausa, em mulheres que não podem usar hormônios? Aí a gente tem que ter um conhecimento e buscar conhecimento, porque existe muitos recursos, os recursos alopáticos e as práticas integrativas, e como a gente está fazendo esse bate-papo assim bem integrativo, eu sou bem simpática, sou paciente de acupuntura e recomendo para as minhas pacientes, para profissionais que tratam esse tipo de paciente. Isso que a Patrícia falou com relação também à medicação natural, isso é muito importante, Muitas pacientes trazem, me deram uma babosa para passar na cirurgia. A babosa é ótima, a aloe vera, a gente usa, por exemplo, para pele com radioterapia, mas é a babosa que já passou por um processo, que foi esterilizada. A gente não pode pegar uma folha de babosa e passar na pele cicatrizada. Assim como, por exemplo, aquela paciente que tem um pouco de depressão, querer tomar erva de São João, que tem em forma de fitoterápico, mas ela é hepatotóxico se tomada por muito tempo, vai atrapalhar o uso junto com o tamoxifeno. Então, uma coisa natural pode interferir muito no tratamento. Então, é importante que isso seja compartilhado com o médico e que a gente una as forças e não que elas sejam concorrentes. Então, os médicos precisam ter esse olhar para o paciente sobrevivente, para a mulher principalmente, que é um ser hormonal e que vai deixar de ter hormônio, não vai poder usar o hormônio da forma tradicional, mas tem as medicações alopáticas que eu falei, o antidepressivo, tem o creme com estrogênio, tem várias coisas na fisioterapia que a gente pode melhorar essa nova fase da vida da mulher, que pode ser até melhor do que era antes, Ela se cuidando mais. Vamos falar um pouquinho agora sobre autoestima, da sobrevivente. Rô, conta pra gente
falando um pouco mais dessa parte íntima, como é que fica o xixi, a sensualidade, a sexualidade? É muito importante, como a Simone falou, né? É uma autodescoberta, às vezes, depois do câncer. As mulheres, às vezes, não conhecem a sua vagina, não conhecem o que é períneo, essa conexão entre ânus e vagina, não entendem que o fisioterapeuta é o profissional que atua com essas musculaturas, tanto na questão vaginal quanto na questão anal, e também no retorno da sensibilidade das mamas, né? Que é extremamente importante. É claro que a gente sabe que numa cirurgia mais radical, a mulher perde a sensibilidade, mas ela pode voltar a sentir um pouquinho, por que não? A mama é um órgão sexual também, né? Tem muitas mulheres que têm prazer quando toca as mamas, e isso ela vai ter que se adequar depois do câncer. Isso fica um pouco no segundo plano. Mas a gente tem que falar da descoberta do corpo de uma forma geral, e o fisioterapeuta é o profissional capacitado para isso, explicando, às vezes, através de técnicas não só de toque, como ela mesma se tocando, como usando alguns recursos que a gente tem, os vibradores, massagens que a gente fala, a famosa massagem perineal, que é uma massagem que a gente faz em U, na região do canal vaginal, bem na região externa, bem próxima ali do períneo, ânus, vagina, e é uma massagem que a gente faz um movimento em U, e que traz muitas vezes uma liberação desse aumento de lubrificação vaginal, o simples fato de fazer uma massagem. Então, é claro que tem que ser direcionado, como a Patrícia falou, tem que ser feito por profissionais que estão envolvidos diretamente com as pacientes oncológicas. Eu não faço nada, absolutamente nada, sem mandar uma mensagem para o médico que está atendendo essa paciente. Tudo é conversado e negociado daqui para lá, de lá para cá. Então, assim, as pacientes sabem de forma segura que tudo que elas estão fazendo pode promover um benefício para a saúde sexual delas. Legal, meninas. Vamos falar um pouquinho do Projeto Cereja? Pois é. Vamos! Que é isso? Conta um pouco do Projeto Cereja pra gente. Para quem está só ouvindo, não está vendo, né? A gente tem duas mamas aqui, dois peitos, mas quem estiver assistindo a gente com imagem, vai ver que tem duas mamas. Conta pra gente, o que é esse Projeto Cereja? O Projeto Cereja é a cereja do bolo, né? A sobrevivente do câncer de mama que passa pela mastectomia, ela reconstrói a mama e fica com o volume, mas fica sem o complexo areolo-papilar, né? Tipo esse aqui, sem nada? O mamilo e as areolas. Então, em alguns casos, essa paciente ela tem o volume, mas mesmo assim continua sem a cor. Só tem o bolo. Só tem o e bolo, aí, como falta disse, cereja. Como diz a Roberta agora, é um órgão sexual, a mama, né? Então, ela fica com um órgão sexual meio que... E feminilidade, né? Isso. A paciente se olha no espelho e volta a se reconhecer e se reconectar com o seu corpo, E aí, né? o Projeto Cereja fica sem a cereja. Então, ele Conta pra gente o que você faz. É uma micropigmentação, tá? Também chamada de... tatuagem reparadora, dermopigmentação. O importante é o final, o resultado final, né? Então, ela é conhecida por esses nomes. É um projeto, o Projeto Cereja super inovador, que começou com a permissão e o convite da doutora Simone Elias, mastologista, do ambulatório do Hospital São Paulo. Então, o projeto está lá há 9 anos. Nós desenvolvemos protocolos de segurança para atender essa paciente oncológica. Não é simplesmente chegar e fazer uma tatuagem de qualquer jeito, na verdade, em qualquer a Viviane lugar. me salvou, né? Porque eu tinha começado a fazer um curso de tatuagem, que não é a micropigmentação, que é outra agulha, outra profundidade, né, de onde é colocado o pigmento, outro tipo de pigmento, uma coisa muito mais sutil, muito mais artística, não que a outra não seja, mas assim, muito mais delicada. E aí, para minha sorte, para a sorte das pacientes, a Vivi apareceu na minha vida e falou assim, não. Aí eu me inibi, vendo o trabalho dela, né, que havia uma artista. É mesmo. E ela começou esse trabalho, então ela é executora, né, foi uma ideia minha, mas sem ela isso não existiria.
Mas para implementar isso dentro do serviço, né, Vi, a gente aprendeu muito. Foi fazer levantamento de artigo científico, protocolo de segurança, alergia, reação. E para nossa surpresa tinha muita coisa, muito detalhe, então existe toda uma sistematização, né? O paciente tem a fichinha que o médico preenche que libera, aí só então vai para fazer a pigmentação. Então, realmente é a cereja do bolo, porque já acabou até a radioterapia, já não vai mais fazer nenhuma etapa de reconstrução. E aí a Vi desenvolveu toda uma técnica de posicionamento, né? Onde a paciente ajuda a escolher onde ela quer a pigmentação. A gente aprendeu de um jeito nas referências bibliográficas, né? Exatamente. Com medida, e a Vi falava, não fica bom a gente usar medida, porque o nosso corpo não é simétrico, né? E aí ela tem toda essa sensibilidade aí, ano que vem vamos fazer 10 anos de cerejinha. Fazer uma festa de cerejas. Deixa eu fazer e uma é muito pergunta. importante também a gente deixar aqui frisado que esse procedimento só pode ser feito também com autorização médica. É isso É que eu ia sempre perguntar. também aquela troca de lá para cá, daqui para lá. Porque... Essa era a minha pergunta, não é chegar e fazer, precisa de uma orientação. Isso é feito via SUS? Como é que é isso? Você tem uma... Eu tenho uma clínica onde eu atendo as pacientes de forma particular. Tá. E o projeto Cereja acontece no ambulatório de mastologia do Hospital São Paulo. Tá. Eu atendo as pacientes exclusivamente do SUS de forma voluntária, Tá totalmente voluntária. Mas não é chegar lá, precisa de todo um encaminhamento médico, todo um processo que a gente não vai detalhar aqui, mas se quiserem mais informações, só entrar em contato com você, a gente vai deixar aqui Vamos o contato, deixar rede os social. contatos, rede social, porque já estão encerrando aqui o nosso tempo. Só uma última pergunta sobre o projeto. Como ele é mantido? Com recursos próprios e com doações de amigos, amigos da doutora Simone, meus amigos, amigos de cliente. Todo mundo doa um pouquinho de material e assim a gente vai conseguindo então, atender as pacientes. Qualquer pessoa que tiver interesse em fazer doação, qualquer empresa, patrocínio, a gente consegue... É só entrar em contato com que a gente vai deixar nas redes sociais. O Instagram do Projeto Cereja é @cerejaprojeto e o meu pessoal é Viviane Gabriela Batista com 2 L's. @cerejaprojeto, mais fácil. Exatamente. Legal, obrigada. Quem quiser falar com você, Paty, como é que faz? Comigo é Instagram, @patricia_h_teixeira. Tô por lá. O meu contato é dra.roberta.luz, então é doutora.roberta.luz no meu Instagram. @doutora Simone Elias. Meninas, muito obrigado pela presença de todas. Vamos deixar uma mensagem final, mas eu queria deixar claro aqui que existe qualidade de vida após o tratamento com equipe multidisciplinar. É muito importante o médico e essa equipe para os cuidados da paciente. Vou pedir para a Simone deixar para a gente essa mensagem final para a gente poder encerrar. Vou usar um ditado popular, que é fazer do limão uma limonada, né? Então, as mulheres que passaram por toda essa etapa, essa jornada sofrida do tratamento do câncer de mama, elas têm que buscar qualidade de vida, que é possível sim, tem muito recurso, tem que reclamar para o seu médico o sintoma que você tem, porque tem muita opção de manejo desses sintomas. E quem sabe, né, você sair do outro lado com uma vida, uma qualidade de vida melhor do que a que você tinha antes de passar por tudo isso. Então é isso, muito obrigado. Obrigada, TJCC. Obrigada. Um brinde. Um brinde.